Boa noite, começando mais um vídeo depois de um bom tempo, então se você gosta do meu trabalho, já deixa sua curtida, salva, compartilhe com as pessoas, me ajuda a crescer, me ajuda a chegar em mais gente. Agora que eu estou conseguindo publicar numa frequência menor, é ainda mais difícil, então eu preciso ainda mais da sua ajuda. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um conceito que eu chamo de burocracia de véu, que certamente todo mundo já passou por isso, que é quando as pessoas, funcionários de alguma instituição pública ou privada, se escondem atrás da burocracia para tirar sua culpa de determinado fato. Isso a gente tem visto com uma frequência até um pouco maior nos últimos dias. E para falar disso eu vou usar um pouquinho do livro de Kafka, O Processo. Esse processo é a história de Joseph K., que é um funcionário de um banco. Isso foi até uma piada intrínseca, imagino, de Kafka, para falar sobre burocracia, ele ter colocado o funcionário de um banco. Mas é a história desse homem que um dia ele acorda e descobre que está sendo processado e não sabe por quê. Ele não sabe por que está sendo processado. Só tem duas pessoas lá, dentro do quarto dele, falando que vão levar ele preso. E essas pessoas, elas não estão com uniforme de polícia, nem nada do gênero, elas fazem parte de um tribunal secundário e a única coisa que elas sabem informar para ele é que ele está sendo processado, que muito provavelmente ele vai ser condenado. Ele consegue se livrar da prisão nesse primeiro momento, mas não consegue se livrar do processo. Então ele continua buscando, pelo menos saber o que ele fez de errado, pelo menos descobrir o que ele fez de errado. E aí ele acaba chegando no tribunal inicial, nas instâncias inferiores desse tribunal que julga ele, e lá ele vê acontecer, de certa forma, o primeiro ponto de uma burocracia de véu, que é o uso da emoção para tentar retirar a culpa. Porque quando ele chega lá, ele descobre que naquele tribunal nada funciona muito bem com argumentos, funciona muito mais na base da retórica, como já foi falado, inclusive, no vídeo de A Revolução dos Bichos. Funciona muito mais na base da retórica e na base da emoção, na base da gritaria, na base de apelar para os sentimentos das pessoas. Então ele tenta argumentar que ele precisa saber como é o processo dele, mas no final ele é colocado como alguém que está falando absurdos, porque quando ele começa com argumentos, ele é colocado como alguém que está argumentando demais, ele nem não é sequer ouvido, e quando ele tenta gritar como os outros estão gritando, ele é colocado como alguém totalmente sem educação, para usar um eufemismo. Né? Esse é o primeiro ponto. É muito comum que não aconteça exatamente dessa forma, mas que no momento em que você coloca alguém que está se protegendo com a burocracia de véu contra a parede, essa pessoa apele para o clássico, vocês não sabem o quão difícil é fazer o que eu estou fazendo. Quantas vezes a gente já não viu isso, não é mesmo? E aí ele continua. Joseph K. continua atrás de descobrir porque ele está sendo processado. E ele vai atrás de um defensor. E lá, inicialmente, ele é muito bem recebido, ele é dito para ele que o processo dele vai ser resolvido de uma forma até rápida, até tranquila, embora não saibam contar para ele o que está acontecendo, por que ele está sendo processado. Mas ele vê que na sala, ao lado, já preso, quase preso numa despensa, morando ali, está alguém que chegou antes dele. E é aí que entra o segundo ponto de uma burocracia de véu, que é um personagem externo que esse tipo de burocracia produz, que é o falso defensor. O falso defensor é alguém que vai aos poucos colocando a sua autoridade para te calar, vai aos poucos colocando a sua autoridade para mostrar que você não consegue ser nada sem ele, como se você não fosse nada sem ele, como se fosse incapaz de acontecer sem ele, é como se você fosse incapaz de chegar a qualquer solução sem ele. E aos poucos
ele faça com que uma relação de amizade que ele coloca ali inicialmente se revele muito mais como uma relação de poder dessa pessoa sobre você. Você não pode falar nada dessa pessoa, você não pode se manifestar contra essa pessoa, você não pode ofender essa pessoa, você não pode sequer cobrar essa pessoa, porque do contrário, você está sendo uma pessoa terrível e do contrário, ela terá motivos para não te ajudar. Isso é um personagem externo que a burocracia de véu produz. E que muitos de nós vimos em muitas situações. E aí ele continua. Ele continua buscando por conta própria descobrir qual é a causa do seu processo, até para ele ver se ele consegue resolver aquilo de alguma forma. Mas deixa o defensor tentar ajudá-lo, afinal é a única pessoa que teoricamente consegue ajudá-lo. É colocado dessa forma. E ele vai até, ele consegue chegar nas casas do tribunal, nas partes onde os processos correm, e lá ele não encontra nada. O que ele descobre é que os funcionários ali dentro acabam que só têm medo de uma pessoa que se manifesta ali dentro, que aparece realmente ali dentro, que é o aprendiz de juiz. Uma pessoa que não tem poder algum. Ela pode vir a ter algum poder, mas naquele momento ela não tem poder algum. Mas que no fim é a única pessoa que aparece ali realmente que tem alguma relação com o poder. E isso é o terceiro ponto da burocracia de véu. A produção de pessoas que, mesmo sem poder algum, fazem questão de imprimir o medo, de imprimir o terror, só por uma expectativa de poder que elas possam vir a ter. Apenas por isso, elas acabam impondo medo nos outros. Este é o terceiro ponto da burocracia de véu e o segundo agente externo que ela produz. E José K. continua procurando. Em todo lugar que ele vai, é sempre a mesma coisa. Todo lugar que ele chega é sempre a mesma coisa. Não é aqui que o problema será resolvido. É em outro lugar. Ah, não, mas esse problema ele já deveria ter sido resolvido lá embaixo. Quando o problema vai lá para cima, é porque ele não vai ser mais resolvido. É porque você vai ser condenado. Você vai ser condenado, já acabou para você. Não, mas... Não é assim que funciona. A todo momento, jogam a culpa em outra instância, numa instância superior, a instância superior joga a culpa para a instância inferior, ou senão eles jogam a culpa naqueles homens que foram lá no início na casa de Joseph K. Por que não? Eles não poderiam ter feito aquilo que eles fizeram, então vamos puni-los. Isso chega a acontecer no livro. Eles estão sempre criando subterfúgios para jogar a culpa em outra pessoa. É assim a todo momento. E esse é o ponto mais importante. E é disso que se resume a burocracia de véu. Porque no fim da história, ele nunca descobre. Ele fica vendo as pessoas jogarem o processo dele de um lado para o outro e nunca descobre por que ele está sendo processado. No fim da história, ele é condenado à pena capital e vê o fim dos seus dias. Sem nunca saber por quê. E é isso o grande conceito, o último e o grande conceito da burocracia de véu. Porque os verdadeiros motivos vão ser escondidos conforme a coisa vai sendo jogada de um lado para o outro. Eles vão sendo escondidos
e nunca são descobertos e acabam levando a consequências terríveis para nós, vítimas deste conceito. Porque a cada momento que não encontramos quem são os responsáveis por algo, que não encontramos quem está interessado na burocracia de véu, a cada momento, mais nós mesmos nos aproximamos como vítimas das circunstâncias, encontrarmos o mesmo destino de Joseph K. Que nunca consegue uma defesa adequada, porque seu defensor está mais preocupado em obter uma relação de poder. Que nunca consegue encontrar alguém que realmente possa ajudar, porque no fim tem tantos testas de ferro colocados ali, que ele nunca consegue encontrar a pessoa final. Que ele nunca consegue sequer argumentar, porque seus argumentos são colocados de forma emocional como inúteis. Que nunca consegue encontrar os motivos ou as pessoas que estão julgando. É sempre jogado de um lado para o outro. A culpa da instância mais baixa, a culpa da instância mais alta. A gente já viu isso demais acontecer na nossa vida. E a única forma de combatermos essa burocracia de véu é com a força coletiva, nunca com a força individual. Com a força individual estaremos todos condenados a sermos como Joseph K. E a termos o destino, uma hora ou outra, de Joseph K. É isso. Eu tentei fazer essa live da forma mais curta possível. Eu gravei uns 3 vídeos para deixar esse mais curto. Os outros estavam ficando com 25 minutos. Então tentei fazer esse o mais curto possível. Espero que tenham gostado. Eu volto em breve. Uma boa noite a todos e até a próxima.